Olá, gente, vim fazer mais um vídeo aqui da nossa sequência sobre escrita. A qualquer momento um gato pode pular em mim, tem um desse lado, tem outro desse outro lado. Eu sou a Gabriela Ruggiero Nora, eu trabalho com literatura, escrita expressiva, psicanálise e então estamos fazendo essa sequência de escrita e hoje eu vim fazer um vídeo bem rápido, pelo menos essa é a minha intenção, e não vai ser um vídeo profundo, mas vou lançar aqui algumas ideias em torno da pergunta: é possível mudar as nossas narrativas pessoais? É possível que a escrita, a reescrita, enfim, a brincadeira com aquilo que, olha lá o gato, me aconteceu, possa me ajudar de alguma maneira a elaborar ou a rever partes da minha história? Bom, vocês já devem saber que a minha resposta é sim, isso é possível. E aí, então, vamos levantar alguns pontos do porquê isso é possível, por que faz sentido pensar assim. Primeiro, a gente precisa de uma noção muito básica de teoria da narrativa, uma noção muito básica que é pensar que quando a gente conta a nossa história para alguém, a gente está narrando a nossa história. Quando a gente escreve a respeito de algum acontecimento ou alguma coisa que a gente está sentindo, alguma coisa que a gente viveu, a gente está narrando a nossa história. Mesmo que a gente não faça isso num formato de conto, num formato que nos lembre, assim, de uma narrativa estruturada, a gente tá ali transformando isso, olha lá, em palavras, a partir de algo que, a princípio, né, vem ali por dentro, numa série de imagens, de sensações, de apreensões, de percepções. Bom, quando a gente vai olhar para um texto, então, que está sendo narrado, por exemplo, em primeira pessoa, isso é algo que a gente sempre tem que levar em consideração, é que aquela perspectiva, ela tem um limite, né? Ela tem um limite ali que vai implicar num certo ponto de vista e que vai deixar um monte de outras coisas de fora, coisas que quando a gente tá muito envolvida, por exemplo, vamos pegar, né, a ideia de um livro mesmo, se eu tô muito envolvida com uma história que tá sendo narrada em primeira pessoa, eu tendo a me identificar com aquela voz narrativa e admitir que aquilo que o narrador está dizendo corresponde a uma espécie de verdade, corresponde a um relato dos fatos como ele aconteceu, mesmo que eu esteja dentro de um livro de ficção. Mas a gente sabe que quando a gente torce esse ponto de vista e traz, de repente, um outro narrador para a história, que é o caso de alguns livros, né, que fazem essa brincadeira, que tem um deslizamento desse foco narrativo, ou uma alternância desse foco narrativo, a gente pode, enquanto leitor, se surpreender e ver, por exemplo, que uma história que estava sendo contada como uma história em que, por exemplo, todo mundo fez tudo contra mim, todo mundo me desfavoreceu a minha vida inteira, todo mundo quer me passar a perna, né? Frases desse tipo. Que essa história, quando contada por outra pessoa que participou daquelas cenas, ela ganha um outro tom, uma outra perspectiva, né? E a gente começa a questionar, então, que ponto de vista é esse, que recorte é esse que se está fazendo em torno dessa história, desses fatos, que não necessariamente vai corresponder a essa espécie de verdade, né? Quando a gente conta nossas histórias pra gente, a gente também faz isso. E é até impossível a gente recuperar o que seria uma espécie de fato na nossa experiência pessoal, porque ela já vem toda encharcada, né? Toda impregnada da nossa visão, de como nós experimentamos as coisas, de como nós interpretamos as coisas e dos acontecimentos outros externos àquela situação que de alguma maneira a gente vai associar àquilo, né? E que a gente vai encadear numa espécie de narrativa. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu inventei, a pessoa que diz, né, todo mundo faz tudo contra mim, todo mundo quer me passar a perna, todo mundo, pode ser que uma cena, né, esteja ali vinculada
a uma série de outros pontos da história daquela pessoa que não necessariamente estão articulados da maneira como ela imagina que estejam, mas que para ela, por causa dos afetos ali envolvidos e alguma semelhança que permite que ela faça essa associação, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, aquilo se costura, dando a ela essa ideia de que, poxa, eu sempre sou passada para trás, né? Então, quando a gente começa a explorar outros pontos de vista possíveis, isso já nos dá uma, né, clareada, assim, nessa perspectiva, a gente já começa a repensar um pouco como é que a gente mesmo tem contado as nossas histórias. Ou então, você, imaginando ali numa cena familiar, sempre ouviu a história da fulana, né? Então, pega aquela, né? Não tem sempre umas pessoas da família que são meio enigmáticas, pessoas da família que você nem chegou a conhecer de repente, mas todo mundo conta uma história sobre ela. E aí essa história sobre ela é contada e recontada e recontada tantas vezes que aquilo é o que você sabe dessa pessoa. Até que um dia, por acaso, você tenha acesso a alguma coisa, seja um documento, uma fotografia, uma outra pessoa que você nem conhecia, que tinha conhecido essa fulana, e essa pessoa te conta algo que desafia toda aquela narrativa que você conhecia. E aí você, né, tem um choque ali no seu ponto de vista, alguma coisa ali perturbou aquele ponto de vista que estava tão fixo. O que acontece com as nossas histórias pessoais é o seguinte. Muitas vezes a gente também vai fixar um certo modo de contar, um certo modo de se contar as mesmas histórias, que ficam muito solidificados, ficam muito assim cronificados, eles não mudam. E a gente não desafia aquilo que aconteceu, a gente não investiga para além dessa narrativa que a gente deixou ali cristalizada, né? Cristalizada de um jeito que aquilo passa a ser a única possibilidade. Quando a gente trabalha com a escrita terapêutica, com a escrita expressiva e com a escrita criativa com propósitos terapêuticos, ou seja, em que eu, de repente, até tenho uma proposta de escrita criativa, mas o encaminhamento que eu vou dar para esse texto produzido não é, por exemplo, uma publicação, mas sim uma leitura terapêutica. Vamos observar ali como que é a forma desse texto e tudo mais. Eu consigo ir manipulando pela linguagem, porque tudo é linguagem, né? Tudo é discurso. É por essa via que a gente vai conseguir elaborar, compreender, transmitir, repensar, enfim, dar uma forma possível para a nossa experiência. A partir desse olhar para aquilo que eu escrevo e a partir da possibilidade de não me ater aos fatos, entre aspas, eu consigo ir também mudando essa história. A gente pode ter histórias que elas estão adoecidas e por essas histórias estarem adoecidas, elas nos adoecem, entende? A palavra nos adoece. A palavra nos adoece e a palavra também pode ser um caminho de cura. Eu não gosto muito da palavra cura porque a palavra cura ela abre uma possibilidade que dentro, por exemplo, do entendimento médico, ela não corresponde exatamente ao que eu tô falando, né? Mas é um cuidado, a gente pensar nesse cuidado. Então, a palavra também pode ser uma via de cuidado para essas narrativas que, estando adoecidas, nos adoecem, para essa palavra, para essa forma que, estando engessada, acaba nos engessando também, nos enrijecendo também e impedindo essa transformação, essa mudança nas nossas narrativas pessoais. Como que a gente faz isso na prática? Tem várias maneiras, né? Os gatos estão brigando aqui perto e a câmera está balançando. Eu não vou interromper o vídeo, vamos embora, vamos lá. Deixa eu só recapturar aqui o meu raciocínio. A gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode fazer isso de formas mais diretivas, de formas mais incisivas, do tipo, vamos pegar aqui essa situação, vamos pegar aqui esse tema, vamos explorar, vamos questionar, vamos colocar perguntas, vamos investigar esse tema, uma espécie de escrita reflexiva, sim, uma escrita reflexiva, uma escrita
que questiona, uma escrita analítica, uma escrita que realmente tá ali tentando cutucar alguns pontos. A gente pode fazer isso também. Ai, gente, sério, eu vou ter que espantar esses gatos. Ai, gente, eu não fui bem sucedida, não, mas pelo menos eu consegui tirar eles de onde eles estavam. Mas eles estão aqui ainda. Quando a gente vai entrar, por exemplo, por uma via mais criativa, a gente tem outros modos de fazer. Por exemplo, eu posso... Vamos supor que eu tenha uma situação, vou usar a mesma situação pra gente não ficar trocando muito o exemplo, em que eu acho que a minha colega de trabalho me passou a perna todas as vezes, né? E eu posso estar certa nisso. Não é que eu estou errada nisso, mas essa brincadeira, ela nos ajuda. Não quer dizer que, então eu vou inventar um negócio e daí agora eu vou acreditar nesse negócio e daí tudo que eu vivi é mentira. Não, não é isso. Mas é que essa manipulação da linguagem, esse encontrar outras palavras, encontrar outros modos de dizer, encontrar outras formas e torcer a perspectiva para outros lugares vai ajudar sim. E não é que aquilo vai substituir, não é uma substituição de arquivo, entenda, não é isso. Mas eu posso pegar, por exemplo, essa situação em que eu sinto que aquela colega me passou a perna e então eu estou ressentida. E o ressentimento, ele é uma espécie de fixação num ponto da história a partir do qual as peças não se movem, e que eu crio a ilusão de que se aquela reparação acontecesse, toda a minha vida seria maravilhosa, né? E eu conseguir recontar essa história do ponto de vista, por exemplo, da pessoa que eu julgo que me passou a perna, isso pode me provocar ali algum tipo de percepção diferente, algum tipo de insight. Eu assumir essa outra voz. Ou então eu inventar uma outra narrativa para essa história, um outro desfecho. Então, na verdade, eu tô brincando com alguma coisa que me aconteceu. E eu não quero que isso invalide, né, o que eu sinto a respeito da situação. Só que essa brincadeira que vai me tirar dessa cristalização da história que eu já fiz, ela vai acabar abrindo outros caminhos, né? Abrindo outros caminhos de reflexão, de elaboração. Tem um livro que eu não vou apresentar agora, até porque, para ser bem prudente, eu teria que rever alguns pontos, porque já faz bastante tempo que eu li, apesar de que ele tá sempre meio que circulando aqui, que é o livro Ficções que Curam, do James Hillman, em que ele vai dizer, né, que o que a alma quer, é ficções. A alma quer ficções, ficções que curem, ficções que promovam esse cuidado. E então, ele vai falar de Freud, ele vai falar ele vai trazer um monte de questões em torno do que é um processo de análise, o que é contar as histórias, o que é recontar as histórias e modificar, de repente, essas narrativas, esses modos de dizer, para que essas histórias nos potencializem, em vez de nos vitimizarem, ou nos cristalizarem, ou nos impedirem, nos enrijecerem. Então, a ideia básica é que, se eu mexer nessas ficções, ou seja, realmente usar a minha imaginação, eu usar esse aspecto criativo que já estava lá. Porque a história que eu contei para mim pela primeira vez já contou com este aspecto criativo, já estava lá. Eu só não percebo que eu faço isso porque a gente faz isso o tempo todo. Quando a gente conta um sonho, quando a gente conta alguma coisa que aconteceu com a gente, quando a gente tem, né, pessoas que a gente vê. Eu já dei exemplos disso no meu Instagram, né? Tinha um rapaz que passeava com um senhor. Todo dia eu via esse rapaz e esse senhor. Eu tinha certeza absoluta que eles eram pai e filho. Quer dizer, na minha cabeça, eles eram pai e filho. E eu pensava, nossa, esse filho... Olha só, eu já tinha pensado, esse filho, ele abdicou de todo o trabalho dele, porque ele fica por conta desse pai. Eu já tinha chegado... Nossa, ele tem irmãos, e os irmãos não ajudam a cuidar desse pai, que precisa de cuidado. Então, assim, olha como já vai.
E a gente não pode ser ingênuo de achar que a gente está sempre acompanhando, a gente está sempre a par desse processo criativo em torno das histórias que a gente se conta. Esse processo está acontecendo o tempo todo, então a gente não está sempre colado a ele, acompanhando. E é claro que um dia eu descobri que esse moço, ele é cuidador. Então, na verdade, ele trabalha para essa família, né? Ele trabalha para esse senhor, enfim. Minha história foi por água abaixo, mas só como um exemplo, né, de como a gente tá sempre fazendo isso. E então, quando a gente tem uma história cujo modo de contar, cuja forma, palavra, o discurso, ela contribui para que eu me sinta paralisada, machucada, impossibilitada, eu acabo não conseguindo me movimentar para além daquela forma. É como se eu ficasse ali realmente conformada a um modo de estar no meu corpo e na minha própria história, né? Tô fazendo assim pra gente visualizar. E quando eu consigo manipular aquela história e fazer uso mesmo da minha criatividade, da minha imaginação, de um outro vocabulário, de um outro repertório, para recontar, para reformular, para fazer, para falar de novo, para falar mais uma vez, para falar o que ainda não foi dito, para falar de um outro ponto de vista, para, né, parar de olhar daqui para cá e me posicionar ali para olhar de lá e de repente realmente trocar o foco narrativo, contar essa história de trás para frente, contar essa história com outro desfecho. Eu vou encontrando outros caminhos, sim, de elaboração que vão promover outros insights, porque vão promover outras formas de olhar. Então, eu queria que ficasse bem claro aqui que esse cuidado que a escrita expressiva promove não é assim, bom, eu inventei uma história sobre mim, essa história sobre mim não é legal, então eu vou encontrar e vou inventar uma outra história sobre mim, vou substituir e agora eu vou ficar feliz. Não é isso, né? Não é isso, mas é só um exercício de quebrar o molde, né? De quebrar o gesso, de quebrar essa forma, que é a forma desse texto que a gente se conta, para que a gente possa se movimentar de um outro jeito, né? Tem naquele livro Sociedade do Cansaço, tem uma parte que ele nem tá falando de nada disso que eu tô falando, mas tem uma frase que fala sobre como, por exemplo, o homem, ele caminha, né? E aí ele andar a cavalo ou ele correr seriam formas de fazer o mesmo movimento mais rápido. Só que, na verdade, é o mesmo movimento, é o mesmo tipo de deslocamento. É um deslocamento linear e é um deslocamento, né, que tem a ver com essa caminhada, com essa chegada a um ponto seguinte. Aí ele diz, a dança não. A dança é inédita. A dança é um outro movimento, né? A dança não é uma caminhada acelerada. A dança não é uma caminhada, né? Então, a dança, ela coloca o seu corpo engajado de uma outra forma, que não é a caminhada. Então, quando a gente tá falando de contar a história de outro jeito e sair desse gesso, sair dessa forma, é isso, quer dizer, em vez de você ficar ali contando a história assim, caminhando mais lento, aí eu conto a história caminhando mais rápido, aí eu conto a história correndo, aí eu conto a história cavalgando, aí eu conto a história com um carro, aí eu conto a história com não sei o quê. Não, vamos dançar, né? Vamos descobrir um outro movimento, vamos torcer essa história. Porque isso vai ajudar a gente a se posicionar de uma outra forma diante da nossa vida, diante das nossas ficções, diante das nossas narrativas pessoais. Eu vou parar por aqui essa parte. E aqui eu vou abrir um parêntese que não tem nada a ver com o que eu tava falando, mas eu disse que eu faria isso, então eu preciso cumprir a minha promessa, que é... Ó, a gente tava falando no Instagram sobre o medo de ser lida, medo de acessarem nossos diários, medo de que as pessoas vejam o que a gente escreve, né? Esse tipo de coisa. E aí, eu falei, amanhã eu conto o dia que meu pai leu um escrito meu, um escrito aqui, né? Que era um escrito pessoal, né? Só que ele não sabia, eu acho que não foi por mal. Porque...
Enfim, eu acho. Mas foi assim. Eu sempre acordo mais cedo, né? Isso desde pequena. Ah, acordava cedo. Aí eu tava escrevendo no meu diário. Só que no meu diário, naquela época, eu devia ter o quê? Uns 12 anos por aí. Eu tava escrevendo 13 anos, talvez. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu tava numa fase que eu gostava dos Hanson, sabe? Bop. Então. E eu era apaixonada pelo Taylor. E então, naquele diário tinha um monte de coração Taylor, Love Taylor, essas coisas e tal. E no meio dos meus escritos de coisa que tava acontecendo na minha vida, que eu tava pensando, deixando de pensar, não sei o que lá, tinha uma espécie de conto em que eu ganhava uma viagem, conhecia os Hanson, viajava para não sei onde e provavelmente casava com o Taylor, não sei. Mas aí eu eu lembro que eu tinha acordado cedo e tinha ido pra cozinha e tinha, né, escrito umas páginas por ali, como faço até hoje, inclusive, né, nesse outro contexto de vida. Ainda gosto de escrever na cozinha, tomando café. E aí eu larguei meu caderno lá e sei lá o que eu fui fazer. Esqueci que meu caderno tava lá. Larguei o caderno aberto, assim, aberto, tipo, bem convidativo. E aí meu pai, por acaso, levantou cedo, que não era algo que ele sempre fazia. E aí depois eu cruzei com ele na casa. Ele, nossa, muito legal a sua história. Nossa, muito legal. E aí foi isso. Aí, assim, quer dizer, meu pai leu um conto em que eu ia ali, né? Enfim, ser a fã que virou esposa do Taylor Hanson. É isso, gente. Foi só isso, assim. Eu lembro que eu fiquei bem constrangida, mas eu só falei obrigada e, tipo, meu Deus, onde está o meu caderno? Tipo, o que eu fiz com esse caderno que eu larguei meu caderno por aí? E aí, guardei meu caderno e foi... Acabou, fim da história. Não tem nada muito dramático envolvido, mas foi isso que aconteceu. Então, acabou a história. Vou parar por aqui esse vídeo e a gente se vê no próximo, então. Vou tentar falar mais sobre esse mesmo tema de hoje, não sei, né, quando que eu vou conseguir fazer isso, mas de uma maneira mais prática, assim, pensando na escrita como esse impulso à transformação, né, como que isso acontece de fato. Vamos pensar um pouco mais a respeito. Mas por hoje acho que tá bom.